Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Dor crônica, fibromialgia e diversas outras doenças relacionadas à dor. Meu convidado de hoje vai falar de um tema que é importantíssimo. Dr. Carlos Gropen, a biografia dele é incrível, vou até ler aqui para vocês. Médico formado pela UFMG em 1997, especialista em clínica médica, medicina da dor e medicina física e reabilitação, professor, fundador e diretor do Instituto da Dor, fundador do Instituto da Dor da UNB, presidente da Sociedade de Estudos da Dor aqui do DF e coordenador do Comitê de Hipersensibilidade SBED. Doutor Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós sempre começamos aqui com um quadro que chama Quem é Você na Fila do Pão? Para o senhor fazer essa primeira apresentação aí para o nosso público, falar um pouquinho sobre o senhor e sobre a trajetória do senhor. Por favor. Certo. Obrigado pelo convite, poder participar. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou médico formado pela UFMG, sou natural de Belo Horizonte. Eu vim para cá pelo SARA. Primeiro eu fui transferido do SARA Belo Horizonte para o SARA Salvador. Depois precisava aqui no SARA de Brasília de um especialista em dor. Me transferiram para cá. Aí eu constituí família aqui. Isso em que ano o senhor veio? Eu vim em 2003. 2003 eu cheguei aqui em Brasília. Já tem bastante tempo. Né? Já é um brasiliense. Aí eu constituí família, acabei ficando por aqui, né? Logo depois que eu saí do SARA, eu fui para a universidade, fiquei na UNB 17 anos, como professor de lá, dando aula na parte de clínica médica, especificamente no ambulatório de dor. Fundei o ambulatório de dor lá do HUB, né? E agora, devido ao crescimento da clínica, né, eu tive que optar pelo serviço privado, né? Porque faltou tempo. Aí a clínica começou a crescer, a gente teve que fazer uma opção. Eu gosto muito de dar aula, né? Sim. Mas, assim, realmente eu não consegui manter todos os serviços. Por que o senhor optou por esse aprofundamento na medicina da dor? Olha, meu pai, em 1985, fez uma cirurgia. Eu tinha 12 para 13 anos. E ele fez uma cirurgia no estômago chamada Billroth 2, que é uma cirurgia para úlcera. Assim, o pessoal nem sabe o que é isso. Por quê? Porque não se faz mais cirurgia para úlcera. Depois dos remédios, bloqueador de bomba, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, não precisou mais fazer cirurgia. Ele foi uma das últimas indicações. Então, assim, o pós-operatório dele foi extremamente doloroso. Então, assim, não tinha muito das medicações que a gente tem hoje para fazer um pós-operatório bem feito, né? O que a gente chama de analgesia preemptiva. A gente dá os analgésicos para a pessoa antes dela sentir dor, porque sabe que o pós-operatório é muito complexo. E aquilo ali, eu vendo aquele sofrimento, com 12, 13 anos, eu falei, pô, será que não tem nada para fazer? Ver meu pai gemendo de dor, assim, isso aí mexeu muito comigo, sabe? Certo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já pensava na possibilidade de estudar a dor. Já estava encaminhado para essa área. Exatamente. Qual a importância desse grupo terapêutico da dor que o senhor fundou lá no HUB? Olha, o que acontece é que não tinha o serviço de dor, né? Existe um preconceito muito grande contra as pessoas que têm fibromialgia, contra as pessoas que têm dor crônica. É um paralelo que eu faço com a depressão. Como não é uma doença que se vê, não tem uma ressonância magnética que mostra necessariamente se a pessoa tem dor, muitas pessoas são discriminadas, são taxadas de impostores, até pela própria família. Né? E tem do preconceito que a maioria é mulher, e mulher tem dupla jornada de trabalho. Então, assim, às vezes é muito difícil você manter um trabalho fora e um trabalho em casa quando a sua energia é limitada, que acontece na maioria das pessoas com dor crônica. Então, assim, esse foi uma das bandeiras também que eu coloquei para poder montar esse serviço ambulatorial de dor. O senhor foi professor 17 anos, está me falando. De 2007 até 2024. A experiência como professor ajuda na parte clínica? A parte clínica ajuda na experiência como professor? Como é esse casamento? Olha, a questão de ser professor é um grande desafio. Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é sempre refinado. Sempre você pode saber mais sobre um tema. Mesmo que você ache que sabe tudo, você não sabe. E quando tem o questionamento,
Olha, e isso aí não poderia ser diferente? É ali que você testa seu conhecimento. Então, eu acho que a coisa mais nobre de você aprender é você tentar ensinar. Porque você aprende mais que os alunos. Às vezes, uma dúvida que você nunca tinha pensado é uma dúvida que vai te fazer aprender, ler de novo, rever. Isso Então, vai reciclando também, né? te tira da área de conforto, né? Além de não saber tudo, o conhecimento muda com as descobertas recentes. Então, assim, é uma maneira de você aprofundar com o que já existe de concreto e também se atualizar com as novas evidências que vão aparecendo. Certo, o senhor estava me falando que algumas pessoas que sentem dor é um pouco subestimado, né? Então, me fala um pouquinho sobre isso. Subestimado no sentido de como não é visto, como você não está gritando de dor o tempo todo, as pessoas não levam muito a sério, né? A pessoa pode até gritar, mas às vezes ela nem é levada a sério. Mesmo assim. Mesmo assim, né? Um daqueles quadros que a gente usa para explicar a dor é o grito, né? E o quadro mostra um grito silencioso, né? Que é um quadro muito comum na área portuária, que é o grito. Então, o que acontece? Se você tiver, por exemplo, ficar amarelo, tiver uma icterícia, todo mundo está vendo que você está amarelo. Né? Se você tem, por exemplo, a diarreia, você não vai sair do banheiro. Né? Se você tiver com problema alimentar, você vai emagrecer ou ganhar peso. Né? Se tiver um problema na coluna, dependendo do problema de coluna, você vai ter uma ressonância que vai mostrar, ó, o problema está aqui. Sim. Que também não é verdade na dor, mas assim, é uma maneira de você documentar. Então, uma pessoa que os exames todos são normais e ela queixa de uma dor incapacitante, a primeira coisa que uma pessoa leiga vai achar é que é mentira, é preguiça, é a tentativa de passar o trabalho dela para outra pessoa. Imagina isso das pessoas mais simples. A mulher com fibromialgia, o cara simples, ela não consegue fazer as atividades de casa. Olha o tanto que isso é estigmatizante. Então, você pegar uma pessoa mais simples é mais difícil ainda da pessoa entender. Mas a gente teve uma surpresa muito interessante, muito, muito legal nesse sentido. O que a gente fazia no ambulatório de dor lá da HUB? A gente pegava a cada semestre e chamava todos os cônjuges, que a maioria eram esposos, para poder fazer a confraternização. E a gente dava uma palestra para eles, falando do que era dor. Mas incrível o resultado disso. Ou seja, você não gastava nada. E você melhorava a qualidade de vida. O relato das senhoras depois, olha, foi muito bom, agora ele me entende. E assim, sinceramente, o entendimento dessas pessoas mais simples, em questão de porcentagem, foi maior ainda do que as pessoas esclarecidas. Porque eu acho que eles se viam chamados no hospital universitário para dar uma aula para eles. Eles se sentem, pô, me chamaram para essa aula aqui. Então, primeiro, eu sou importante. Deram para mim uma aula numa instituição, uma egrégia instituição, a Universidade de Brasília. Então, eles falam, pô, peraí, isso deve ser verdade. Não tem como não ser. Exatamente, mas isso teve um impacto no tratamento da dor, muito mais que muito remédio. Interessante. Só de você fazer o que a gente chama de psicoeducação. Tentar controlar e ensinar sobre dor para o paciente e para o cônjuge. Certo. Quando a gente fala de medicina da dor, a gente está falando em termos gerais mesmo, quando eu estou falando em gerais, digo, todo tipo de dor em qualquer parte do corpo? Todo tipo de dor. Então no consultório do senhor chega gente com todo tipo de dor? Todo tipo de dor. Assim, é mais comum chegar, que a gente chama de fibromialgia, né? A hipermobilidade, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, que são muito frequentes, dores neuropáticas, mas chega tudo. Chega dor oncológica, chega dor em coluna, chega dor articular, chega dores, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, uma dor no dedão do pé, que os exames são normais. A pessoa já passou por 10 ortopedistas e todos falam que não tem nada. Então a pessoa sente, pô, peraí, eu sinto o negócio. Eu vou em médicos que não se conhecem e todos falam que é da minha cabeça. Eu já vi paciente falar assim, eu tô doido. Chegou à conclusão, chegou lá com essa conclusão. Já passou por tanto médico. Então você vê, cara, eles não se conhecem. Se eles falam a mesma coisa e eu tô sentindo, tem alguma coisa errada com a minha cabeça mesmo. Imagina, você pode, não dando as informações corretas, causar um problema psíquico na pessoa que não existia. Então, além da dor, você pode, dependendo, se você não orientar direito, você pode causar o segundo problema. Certo. Qual foi o caso assim, que mais marcou a carreira do senhor? Tem algum que o senhor lembra? Tem um que foi muito interessante. Isso ainda foi no Sara, foi um senhor de Sete Lagoas. O cara era assim, ele tinha uma vida
financeira muito bem definida, né? Tinha dinheiro, resumindo. E aí ele em Sete Lagoas, da sua cabeça. Foi em Belo Horizonte, da sua cabeça. Foi em São Paulo, da sua cabeça. E veio em Brasília, da sua cabeça. Então, assim, ele que falou, Senhora. eu estou doido. Então, o que acontece? Esse moço, para você ter uma ideia, ele tinha uma dor tratável, ele ficou com dor zero. Nossa Zero. Senhora. Ele melhorou todo. Ele, durante os 15 anos, mesmo quando eu trocava de celular, ele me ligava no Natal. Ele descobriu o celular, para me dar Feliz Natal. Você tem ideia? Ele descobriu. E teve uma coisa que ele contou que eu achei uma coisa muito assim, contundente, né? A família não compreender. Então ele descobriu que a esposa dele estava com outro. Nossa Senhora. E aí, quando a esposa dele chegou, ele confrontou ela, ele não conseguia andar mais. Nossa. Aí o que ela falou? Claro que eu tô com outro, vou ficar com um aleijado. O que ele fez? Pegou a arma, apontou para ele e atirou. Ele falou assim, a sorte minha é que ela saiu. Eu não tive condição de ir atrás. Ou seja, o cara ia cometer um crime. No desespero de ouvir uma coisa dessa. Então você vê, a opinião das pessoas, às vezes, de não acreditar, de não... É uma coisa muito contundente para piorar a situação da pessoa. Esse caso realmente eu acho muito contundente, porque assim, ele não tinha esse perfil. Assim, Agressivo, não, assim. mas assim, o fato dele ter descoberto, e a moça chamada, eu tô assim porque você é um aleijado, isso aí foi uma coisa, ele mesmo falou, impulsividade. Quando eu vi, eu tinha tirado. A sorte é que ela saiu. Ela correndo. Na hora que ela viu. A dor também, ela vai meio que desequilibrando também, né? Desequilibra, altera as conexões cerebrais, né? Não tô falando que está certo o que ele fez, Sim. né? Mas assim, foi uma coisa impulsiva e por sorte, né? Não acabou num fim trágico. Mas ele ilustra um pouco, né? Assim, o quão perigoso é, assim, você negligenciar um paciente com dor e, dependendo da situação, partir para uma ofensa um pouco sádica, né? Porque eu acho que isso aí não precisava ser feito desse jeito, nem usado essas palavras, né? Assim, Grosseira. aí eu acho. O senhor se considera pioneiro nos estudos relacionados à medicina da dor? A verdade, o pessoal vem estudando isso desde a antiguidade, né? Assim, a gente teve um salto aí de conhecimento nos últimos 20 anos, 25 anos, né? Eu acho assim, eu tive muitos mestres, aprendi com muita gente, assim, eu tenho orgulho de falar que muitas pessoas em Brasília e no Brasil, eu ajudei a formar em dor, porque você pegar 25 anos atrás, ninguém queria tratar dor. Só falava, não, o paciente é chato, eu não quero mexer com isso. Hoje em dia, não. As pessoas entendem que tem tratamento. É muito difícil, você tem que ter um conhecimento multidisciplinar, né? Você precisa de entender de ortopedia, de anestesia, de fisiatria, de reumatologia. Então, assim, as dores, assim, elas transcendem as especialidades médicas e também as profissões. Então, você discutir, por exemplo, com um fisioterapeuta o plano de tratamento, discutir com um psicólogo como que nós vamos quebrar as resistências para começar os tratamentos. Então, assim, eu não considero pioneiro, não. Eu considero que eu dei uma contribuição na cidade e em algumas regiões do país, ajudando a formar pessoas. Então, a gente quebrou um pouco o paradigma da dor, isso aí não tem jeito, é da sua cabeça, você tem que conviver com isso. Gente, claro que a gente tem que conviver com as coisas, assim, a natureza, mas assim, a gente tem certeza que a gente não pode melhorar a qualidade de vida da pessoa? Não, a gente não tem. Então, assim, falar de cara, você tem que conviver, eu acho que é você desistir sem tentar. Sim. Esse paciente falou uma coisa muito interessante, era um cara muito inteligente, ele falou o seguinte, olha, tem uma coisa que te diferenciou dos outros, é por isso que você conseguiu. Eu falei, o que foi? Ele falou, olha, todo mundo falou que não tinha jeito. Você veio, você me examinou, você conversou comigo, falou, vamos tentar essa estratégia, vamos tentar outra, vamos mudar isso. Você foi o primeiro que realmente tentou. Interessante. Você se sentiu ouvido, né? Exatamente, ele se sentiu ouvido e acolhido, né? Porque assim, a maioria das vezes, assim, num paciente com mais de 10 anos de dor como ele, não é o primeiro tratamento que vai fazer efeito. A gente tem que ter um conjunto de coisas para quebrar o ciclo de dor e ter uma melhora sustentada a longo prazo. Sim. Então, depende muito de uma abordagem interdisciplinar.
Então, a maioria das pessoas, assim, quando vai, já tentou quase tudo, mas não tentou algumas coisas em conjunto. É difícil? É, mas é um desafio bom, eu gosto, né? Por isso que eu estou nessa área até hoje. Doutor, a gente vai para um quadro agora que chama Verdade ou Mentira. Eu vou fazer um comentário aqui e o senhor me diz se é verdade ou mentira. Dor é apenas um sintoma? Não. Explica um pouquinho. A dor, ela pode ser o sintoma, mas ela pode ser uma doença em si. Depois de 3 meses de dor, que a gente chama de dor crônica, ela passa a ser uma doença em si com vida própria. Então, ela não é mais um sintoma de alguma coisa que está errada, ela pode existir por si só. Sim. Dor crônica pode incapacitar mais que doenças cardíacas? Olha, a dor crônica pode ser muito incapacitante. Varia muito, depende do tipo de dor crônica, mas ela pode ser incapacitante sim. O Brasil investe bem em políticas da dor? Não, infelizmente a maioria dos países do mundo ainda não investem bem em dor, nem no Brasil, nem na maioria dos países do mundo. Só idosos sofrem com dor crônica? Não, é mentira, é verdade, tem nada disso. Medicina regenerativa já é realidade no Brasil? Olha, já. A gente tem, por exemplo, alguns grupos da Unicamp, inclusive eu já fiz parte deles em 2017, e assim, já tem medicina regenerativa. A questão é que não tem aprovação completa do CFM, então só é feita em grupos de pesquisa. Você explica um pouquinho para o leigo medicina regenerativa. Medicina regenerativa é a gente fazer injeção assim, intraarticular de algumas células que são células sinalizadoras. Geralmente é uma célula da medula óssea ou então uma célula da gordura. E isso ajuda a melhorar a qualidade da articulação. Ah, tá. Mas não tem nada a ver com esse soro da beleza que o pessoal vende nessas clínicas hoje em dia, ou tem? Eu não sei, assim, você me pegou porque eu não conheço soro da beleza. Mas assim, a questão da medicina regenerativa é uma coisa muito séria, né? Tem estudos no mundo inteiro. Os Estados Unidos, eles fazem isso há mais de 20 anos. Sim, né? Assim, tem pacientes, por exemplo, que usando assim, a medicina regenerativa, eles podem postergar ou até não usar uma prótese de quadril de joelho, assim. Isso é possível, entendeu? Sim. Então, existe, tem estudos muito aprofundados, assim, tem os chamados fatores de transcrição, né, que são fatores que destravam o gene e fazem uma célula que é diferenciada virar indiferenciada, que é uma coisa assim, extremamente importante em termos de pesquisas futuras. Então, assim, é o futuro, não tem dúvida. Tem pesquisas sérias? Tem. Agora, falar em relação ao soro da beleza, não sei te dizer. Mais uma verdade ou mentira aqui. Todo paciente com fibromialgia tem depressão? Não, de jeito nenhum. Assim, a área da dor e a área da depressão, elas têm algumas áreas comuns no cérebro. Tem gente que não tem depressão. Mas, assim, existe uma associação muito grande de fibromialgia com depressão. Não necessariamente, assim, a depressão causa dor. É exatamente o contrário. É a dor durante muito tempo não tratada acabar afetando outras áreas do cérebro e predispor a ansiedade e depressão. Certo. Dor crônica e deficiência caminham juntas? Isso é uma questão muito controversa, sabe? Assim, tem alguns países que consideram, a maioria não considera, e a maioria tenta associar alguns casos de dor crônica com incapacidade, não a deficiência em si. Certo. Só remédio resolve dor crônica? Não, definitivamente não. A gente precisa de uma abordagem interdisciplinar. E de vários profissionais diferentes. Então a gente precisa do remédio, sim, na maioria das vezes, mas precisa de exercício físico, precisa de fisioterapia, precisa de boa alimentação, precisa de um plano, às vezes, de participação de um psicólogo para abordagem de dor, para a pessoa seguir o tratamento. Então tem muito além dos remédios. Certo. Entrar no novo bloco aqui, falar sobre dor, lei e direitos. Recentemente a fibromialgia, que um dos temas que o senhor pesquisa bastante, foi reconhecida como deficiência. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual o impacto disso, qual a importância desse reconhecimento. O impacto disso, ainda existe muita controvérsia sobre o tema, sabe? Considerar a fibromialgia como um tipo de incapacidade, os casos que gerarem incapacidade, terem benefícios, assim, é o que no mundo inteiro eles consideram que é uma coisa mais lógica. Mas também tem o fato de que a consideração de deficiência tirou um pouquinho da invisibilidade. A sociedade está olhando mais para esses pacientes. Eu acho que o modelo que a gente tem disso ainda vai melhorar muito. Certo. Me explique o que é fibromialgia.
numa linguagem simples? Olha, o que aconteceu? Assim, a dor crônica difusa existia há muitos anos. E ninguém sabia o que era e tinha uma classificação. Aí um grupo, Associação Americana de Reumatologia, falou, vamos fazer o seguinte, vamos definir os critérios de diagnóstico para a gente poder encaixar eles numa doença. Aí o pessoal, não, vamos. Então tá. Então vamos pegar vários lugares do corpo, se a gente apertar tais e tais locais e tiver um número de pontos maior que X, a gente considera a fibro. Foi uma coisa desse jeito, uma coisa bem assim empírica. Sim. Mas uma vez que a gente define critérios de diagnóstico, fica muito mais fácil da gente estudar o problema. Hoje a gente sabe que é uma doença multifatorial. O principal dos problemas está realmente nas conexões cerebrais. O paciente com fibromialgia ele tem o limiar de dor mais baixo, enquanto para quem não tem fibromialgia, encostar a mão na pele pode ser simplesmente um tato, o fibromialgico ele sente dor e o que outras pessoas sentiriam só uma pressão. Então existe uma alteração de limiar cerebral relacionado à fibromialgia. Nossa, tem uma genética específica e a gente sabe que a dor não tratada depois de 3 meses, ela pode cronificar. Se a pessoa tiver uma predisposição, ela pode vir a desenvolver um quadro de fibromialgia. Por que as mulheres sofrem mais com fibromialgia? Isso é uma grande questão, que é uma pergunta de talvez $1 bilhão. Porque assim, já se pesquisou muito sobre isso. Não se tem assim, uma resposta contundente, né, assim, do porquê. Mas é muito mais em termos de dor difusa, no grupo dos quais entra a fibromialgia, em mulheres do que homens. Certo. Nas mulheres, existe um local específico onde é mais frequente a fibromialgia? A questão da fibromialgia, por definição, é a dor difusa. Então, sim, geralmente... Não tem como ser só no lugar. Não, ela geralmente é uma dor no corpo inteiro. Só que ela tem uma associação com lombalgia, com cervicalgia. Então, as pessoas geralmente têm uma dor no corpo inteiro, mas a região mais importante que dói mais, ela pode variar. Às vezes é na lombar, às vezes é na cervical, às vezes é no cotovelo, às vezes é uma dor de cabeça. Então a pessoa tem uma predisposição, mas ela pode ter uma alteração ósseo-muscular numa região que chama a dor para aquela região. Então assim, se você tem uma dor muito forte, por exemplo, no cotovelo, ela inibe um pouco a dor das outras regiões. O cérebro não tem a capacidade de sentir todas as dores ao mesmo tempo de maneira intensa. É como se tivesse um filtro. E se tiver uma passando muito ali, tem que fechar a passagem das outras. Isso é uma informação interessante. Vamos lá. A partir do momento que a pessoa vai ficando mais idosa, a fibromialgia tende a aparecer ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Fibromialgia é uma doença mais das mulheres mais jovens, sabe? Teoricamente, assim, o número de doenças que causam dor, eles aumentam com a idade. Mas também o limiar do idoso é um pouquinho maior. Ele sente teoricamente menos dor, apesar de ter mais causas de dor. Então a coisa se equilibra um pouco. Sim, entendi. A gente estava falando sobre essa aprovação dessa lei recentemente, que classifica a fibromialgia como deficiência. Qual o impacto disso nos estudos relacionados à fibromialgia na visão do senhor? Nos estudos eu acho que assim, não tem muito impacto não. Eu acho que é mais na relação de tirar da invisibilidade, né? Porque assim, o que o pessoal questiona é que se a gente colocar todos os pacientes com fibro dentro do grupo de deficiência e todos os benefícios que a gente daria, por exemplo, para uma outra doença tipo espondilite anquilosante, você não teria sistema previdenciário para cobrir isso. Então, assim, isso não é um problema médico, é um problema político, social e previdenciário. Então, assim, eu geralmente não entro nessa seara. Mas eu participei da Anfibro, eu era consultor da Anfibro, foi a primeira associação brasileira que cuidou dessa questão da gente dar mais visibilidade para fibromialgia. Então, nas audiências públicas eu estava aqui no congresso logo no começo. Então, a gente quer dar mais impacto. Assim, o que a gente não sabe e se a longo prazo vai ser assim, o que vai trazer mais benefício para eles, ou se a gente abrindo muito a porteira vai chegar e uma hora não vai ter para ninguém, porque eles vão cortar. Mas isso, como eu disse, é um problema muito mais político, social do que médico. Certo. Vamos lá. É possível viver bem com fibromialgia? Sim, é possível. Muitas pessoas vivem muito bem. Para isso, precisa de um plano de tratamento. A pessoa tem que fazer um tratamento interdisciplinar e depois fazer uma consolidação disso com o exercício físico. Então, assim,
É um plano que exige um grupo de profissionais, não um profissional só, e deve ser cumprido à risca. Todo mundo responde? Não. Tem gente que não responde. Mas a maioria das pessoas que faz o tratamento certinho, com uma equipe interdisciplinar, pode ter um benefício grande. Não necessariamente uma cura completa, mas é possível sim. Certo. A gente está falando de equipe interdisciplinar. Quando a gente fala de pessoas, principalmente que vão ter acesso a consultas pelo SUS, talvez essa seja uma realidade mais difícil. Como se dá o tratamento de fibromialgia e da dor crônica em pacientes do SUS? Eu vou te falar, assim, no ambulatório que a gente tinha lá no HUB, né, que era ligado aos alunos, a gente conseguia fazer um trabalho interdisciplinar muito interessante pelo SUS. Claro, né, eu consegui voluntários da osteopatia, eu consegui voluntários da fisioterapia, a gente conseguiu uma psicóloga voluntária que era brilhante, né, uma das melhores em dor do país. Então eu consegui congregar ali, durante vários anos, assim, um tratamento que era mais robusto que na maioria das clínicas particulares do país. Então, possível? Sim, é possível. É muito mais questão, para mim, de organização do que necessariamente recurso. Certo. Fibromialgia é hereditário? Tem alguns genes associados à fibromialgia, mas assim, não é uma doença só hereditária, ela tem um componente genético que ainda não se descobriu todas as nuances. A gente tem alguns genes que têm associação com fibromialgia, sim. Certo. Como diferenciar uma dor muscular de uma dor crônica? Tempo. Uma dor crônica, por definição, é aquela dor que dura 3 meses ou mais. Esse é um ponto de corte básico. Sim. Então, passou 3 meses, já tem que ligar um alerta. Isso porque, como você perguntou anteriormente, ela deixa de ser um sintoma e depois de 3 meses ela chega a ser uma doença em si, a síndrome da dor crônica. Certo. O senhor tem falado muito sobre o acompanhamento de psicólogo, né? A gente vê que cada vez mais na nossa sociedade a gente sofre com problemas de ansiedade, com problemas de depressão. A ansiedade e a depressão pode vir a causar uma dor física? Não é bem assim. Existe uma associação, mas não uma relação uma ligação causal. Direta. Não. Então, assim, o que a gente sabe é que pessoas com dor, pelo fato delas terem dificuldade de realizar as tarefas de vida diária e pela área cerebral comum, eles têm uma tendência a ter mais ansiedade e depressão. Mas um erro, essa paciente está deprimida. Porque ela está deprimida, ela desenvolveu dor. Não, esse vínculo não é muito forte. Sim, entendi. Não tem uma relação causal. Não, e isso é estigmatizante, porque a pessoa fala, não, você está com dor porque você está deprimido. Não, existem remédios para dor que são antidepressivos, mas que não agem na depressão nas doses habituais, agem só em dor. Então a gente sabe que existe uma separação, apesar de ter áreas em comum. Perfeito. Quais os maiores avanços recentes no tratamento da dor? O senhor falou desde que o senhor acompanhou, que até o que motivou o senhor a entrar na medicina, o senhor formou em 1997, né? 7, Então, de lá para cá já teve muitos avanços em relação a esses tratamentos. Quais o senhor considera mais importante? Eu acho que, em termos de promissor, é a medicina regenerativa, que eu acho que está crescendo cada vez mais. A estimulação magnética transcraniana, que mexe em limiar de dor, é uma técnica que a gente já usa para fibra há vários anos, tem validação internacional. A gente não tinha ela 20 anos atrás, teoricamente, e isso ajudou bastante. E tem também a questão do conceito de trabalho em equipe, que as pessoas eram muito assim, ia só no médico, o médico passava o remédio, aquela coisa bem dual, né? Médico, remédio, tratamento de dor. Não. Assim, a gente só consegue um resultado bom em síndromes dolorosas mais graves se a gente tem uma equipe. Certo. Eu acho muito interessante quando o senhor fala relacionado a esse limiar de dor, né? E ele é diferente. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais. Ele é diferente de, por exemplo, o limiar de dor do senhor, ele é diferente do meu? É possível. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, assim, mulheres que tiram pelos da sobrancelha para ajustar. Tem gente que sente muita dor. Tem gente que tem menos dor. Fazer um procedimento estético, por exemplo, um laser. Tem gente que aquilo ali é o fim, que a pessoa sofre. Tem gente que é um desconforto. Esse é o limiar. O que é o limiar? É o estímulo necessário para passar de tato para dor. Você tem maneiras de fazer isso com limiar térmico. Tem estudos, por exemplo, que você faz com um ratinho e você coloca, por exemplo, você aperta a patinha dele. E tem um pressurímetro. Então, na hora que ele começa a sentir dor, ele tira a patinha. Então, você sabe exatamente qual o limiar. Você vê até em ratos, esse limiar varia muito.
E varia de pessoa para pessoa. Quanto mais a pessoa vai evoluindo a dor crônica, 3 meses, 1 ano, 10 anos, quanto mais tempo, menor é o limiar de dor, ou seja, menor é o estímulo necessário para desencadear um quadro de dor. Certo. O senhor falou também que tem uma relação com a idade, né? O limiar de dor, geralmente, ele é mais alto nos idosos e mais baixo na infância. Então, assim, pessoas, geralmente, crianças, sentem mais dor, mas tem menos problemas que causam dor. Então, as pessoas lembram, eu tinha uma dor de ouvido, a dor de barriga quando era criança, que era terrível, e realmente o limiar é mais baixo. Agora, o idoso, apesar de ter artrose, ter várias coisas, o limiar é um pouquinho mais alto, então equilibra um pouquinho. Né? Se você pegar o idoso, tem mais dor no geral, mas tem a questão do limite, do limiar de dor, e tem a questão dos problemas que causam dor. Essa aqui já respondeu que a medicina regenerativa ela tem revolucionado essa área da dor? Ela tem uma proposta e eu acho que principalmente nos últimos 10 anos, ela tem uma possibilidade maior de fazer isso. A gente já vê alguns resultados, já tem muitos estudos, principalmente fora do país e do grupo lá da Unicamp de regenerativa, com resultados muito interessantes no tratamento da dor. Eles fazem regenerativa, mas fazem todo o trabalho interdisciplinar junto. Mas pelos estudos a gente sabe que a medicina regenerativa ela tem um efeito muito interessante, potencial nesses pacientes, desde que selecionados. Por exemplo, um paciente com a dor difusa, ele não é um paciente elegível para tratamento regenerativo. Geralmente é um paciente com artrose, é um paciente com alteração na coluna específica, ele ainda não serve para tudo, mas a gente já tem avançado muito em relação a isso. Certo, o senhor tem falado muito sobre tratamento interdisciplinar. Qual o papel da fisioterapia e do exercício físico nesses tratamentos? Olha, é importantíssimo. Eu acredito assim, que o movimento talvez seja a coisa mais importante no tratamento e na prevenção da dor crônica. Então, a gente sabe que a imobilidade, a pessoa ficar imóvel, é a pior coisa para causar e agravar dor. E a fisioterapia é muito importante nisso, né, que ela começa a trabalhar o movimento. E a educação física fortalecer e ganhar resistência muscular. Então, geralmente, o que a gente faz no início de um plano de tratamento? A gente aumenta o limiar de dor para a pessoa conseguir tolerar a fisio e fazer os exercícios físicos. Então, a gente precisa do tratamento em várias dimensões. Certo. Quando você fala em aumentar o limiar de dor, isso é feito por meio de medicação? Pode ser feito por meio de medicação, pode ser feito por meio de aparelhos. Muitas vezes a gente precisa de mais de uma coisa, mais de uma medicação, mais de um aparelho. Mas sem isso, às vezes, a pessoa tem dor em pequenos movimentos. Ou seja, você não consegue quebrar esse ciclo. Então, ela não consegue fazer o exercício, que para mim é o mais importante em termos de tratamento da dor. Se eu pudesse eleger alguma coisa mais importante, eu não posso, eu seria injusto. Mas se fosse para escolher um, eu acho que o movimento talvez seja mais importante. Pessoas que movimentam têm a chance menor de ter dor. Tem estudos que mostram, né? A gente fala, eu tô com dor nas costas, eu vou ficar deitado na cama. Esse é o senso comum. Não é verdade? Sim. Eu faço assim, quando eu tô com dor nas costas. Mas isso assim, caiu por terra há pelo menos 30 anos. 30. Isso foi um mito que criaram. A gente sabe que pessoas, por exemplo, que continuam andando, atividade, a melhora é muito maior do que a pessoa que fica em repouso. Então a gente evita o repouso. O repouso talvez seja a pior coisa que tem. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que está com uma dor, a gente diminui a atividade, não faz atividades vigorosas, mas assim, ficar na cama não é uma boa, não. Certo. Exceto se for uma coisa, a perna, a pessoa não conseguir mexer, nesses casos extremos. Mas em 99% das vezes, o ideal é manter o movimento, talvez numa carga um pouquinho menor. Certo, o senhor falou muito sobre estudos. Em termos de avanço de pesquisa na medicina da dor, o Brasil é compatível com os países lá fora? Olha, a gente tem alguns tipos de pesquisa, grandes pesquisadores, né? Mas assim, não tem a mesma capacidade a gente não tem a mesma capacidade de produzir ciência em relação aos países desenvolvidos, não, infelizmente, né? A gente não tem acesso nem nas universidades a todas as grandes revistas, né? Assim, eu me lembro quando eu estive na Inglaterra, eu levava, ia estudar em casa, o cara me perguntou, você leva trabalho para fazer em casa? A gente tem 1 hora para estudar aqui. Eles achavam estranho de eu estudar em casa, entendeu? Eu falei, não, a gente não tem tempo de biblioteca, não, cara. Isso aqui é realidade sua. Nossa, não, a gente vai lá em casa e fica estudando até dormir e amassar o livro. Era assim, cara.
Essa é a realidade brasileira. É a realidade brasileira, mas assim, aqui tem pessoas brilhantes, né? O bom do brasileiro, essa questão da criatividade. Se vira. Então, assim, a gente tem grandes expoentes, mas a gente não tem a mesma capacidade, não tem dinheiro para fazer pesquisa. Pesquisa é caro, né? Então, assim. E muitas vezes o resultado demora, né? Demora muito tempo. Os melhores estudos são prospectivos. Você vai fazer intervenção e vai ver lá a longo prazo, 3, 4 anos depois. Então, assim, é uma coisa que um pesquisador que não tiver dinheiro, ele vai fazer como? Para poder sobreviver. Não tem como. Qual a importância, o senhor fala muito dessa questão de quando a gente discuta a fibromialgia, inclusive da importância da aprovação dessa lei, é trazer essa pauta para a sociedade, Eu né? acho. Começar a discutir isso. Certo. Então, qual a importância de deixar isso como um tema de fato central e trazer relevância para ele? Vou te dar um exemplo. Estados Unidos, a gente tem uma estatística, assim, eles fazem estatísticas muito completas. E o dado que a gente tem é de lá, não tem de outros países, né? Mas o que a gente sabe é que dor crônica, ela pode acometer aí de 1/3 a metade da população americana. Nossa Senhora. Olha a contundência. É um percentual E alto. assim, o dinheiro gasto com dor nos Estados Unidos, considerando tratamento de remédio, absenteísmo ao emprego, dor pega muita gente em idade jovem, ele é maior do que os gastos cardíacos e com doenças cerebrovasculares e câncer somados. Nossa. Somados. Imagina o preço de algumas quimioterapias. Então, assim, agora nós estamos conseguindo descobrir o impacto social disso. Imagina, muita gente deixa de trabalhar, muita gente não exerce seu potencial completo porque tem dor crônica. Então, imagina a quantidade de dinheiro que isso significa. Ou seja, a gente poderia ser mais rico como sociedade mundial se a gente tivesse um controle melhor da dor. Então, somar doenças cardíacas, cerebrovasculares com câncer e dor ser mais que isso é muito contundente. Perfeito. Não, deixa eu voltar aqui. Posso? O senhor estava falando sobre todo o custo que tem essa dor. O senhor diria que as doenças crônicas relacionadas à dor são o mal do século XXI? Nós temos outros males que consomem mais nossa energia e nossos recursos. A dor é um dos candidatos a ser um dos maiores, sabe por quê? Ele não poupa outras doenças. As pessoas têm as outras doenças e dor. Então, com uma contundência dessa, em termos de incidência na população, de 1/3 a metade da população mundial, é muita coisa. Realmente, eu acho que talvez a gente tenha... Um forte candidato. O senhor é um conhecedor dessa área da medicina da dor e também um conhecedor da realidade do nosso país. O senhor fala muito sobre essa questão do tratamento interdisciplinar. No que diz respeito à saúde no país como um todo, inserir esse tratamento multidisciplinar é uma das alternativas para melhorar a qualidade da saúde do nosso povo, inclusive aqui no próprio DF, onde a gente vive, tem muitas reclamações relacionadas à saúde, à qualidade do atendimento. Então, o senhor, como especialista da área da saúde, o que o senhor recomendaria? Essa questão da interdisciplinaridade, isso já está bem documentado no mundo inteiro, que faz muita diferença, sabe? Então, você tratar os problemas de saúde de uma maneira ampla e com visões diferentes, não só uma visão eminentemente médica, é uma coisa extremamente importante. E isso está muito validado no mundo inteiro. Certo. Como o senhor imagina a medicina da dor daqui a 20 anos? Eu imagino que alguns tratamentos vão evoluir. Então, eu acredito que a medicina regenerativa esteja no estágio mais avançado. Eu acredito que a conscientização das pessoas da necessidade de atividade física regular aumente, né? Eu acredito que novos tratamentos mais específicos através de estimulação magnética, pegando alguns outros centros cerebrais, de uma maneira mais específica, seja a regra. Eu acredito que a gente tenha no futuro uma coisa que já está em pesquisa. Tem uma enzima que chama mTOR. Ela é responsável pela síntese proteica no músculo. Então, existem remédios, tipo para emagrecer, um Ozempic da vida, você tem um estimulador da mTOR, ou seja, você poderia ganhar muito mais músculo com menos academia. Seria uma espécie de Ozempic da massa muscular. Nossa Senhora. E isso já está em fase avançada. Eu não duvido que a gente consiga, em 2, 3 anos, isso está no mercado. Agora sim, se a pessoa só usar, a gente vai ter o mesmo problema do Ozempic. Pessoas que não se exercitam e tomam isso.
Quais vão ser os problemas? A gente vai descobrir. Mas assim, pode ser que assim, você precise de exercitar menos para ter um resultado melhor. Mas assim, o exercício, sem o exercício, a gente não consegue. Certo. Qual o legado o senhor gostaria de deixar na área do senhor na saúde? Muitas pessoas entendendo essa questão que dor não é psicológico. Ah, dor é um problema da sua cabeça. É frescura. É frescura, e se você arrumasse um trabalho ou arrumasse um marido, que muita gente fala isso, Sim, fala. você não teria dor. Assim, esse estigma, você cria um problema a mais. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas. Então, assim, o fato de eu não conseguir ver a dor da pessoa não quer dizer que ela não exista. Eu acho que é aquela velha história do direito, né? Você absolver um culpado ou condenar um inocente. Condenar um inocente é muito pior. Né? Então, assim, eu acredito que assim, eu falo isso com os pacientes às vezes, eu acredito que tem gente que já mentiu para mim. Mas eu vou dar o benefício da dúvida. Então, assim, eu vou acreditar em você, é os dados que eu tenho. Sim. Eu não tenho outros. Então, assim, eu já até falei, eu falo isso. Se você for mentir para mim, pode ser que você tome um remédio e você passe mal com esse remédio que não era para você. Entendeu? Mas assim, eu vou usar os dados que eu tenho e eu vou acreditar em você e vou tentar fazer dentro do que você está me falando. Certo, nós tínhamos conversado sobre, inclusive o senhor falou sobre, chamou alguns maridos e a importância desses maridos acreditarem nessas mulheres. Eu queria que o senhor deixasse um recado para esses maridos ou mesmo para as mulheres, caso sejam os homens que sofram. Acontece o contrário. E engraçado, teve um moço que foi engraçado, ele até faleceu na pandemia. O cara que fundou a Anfibra, que foi uma das primeiras associações de fibromialgia, que fez essa questão toda, que culminou nesses projetos de lei, ele era homem e ele, o que acontece? Sabe por que ele montou esse grupo? Porque ele era discriminado no grupo de mulheres. Falou assim, não, você não pode ter fibromialgia, que você não é mulher, e não deixava ele entrar, discutir o caso dele. É verdade, ele falou isso comigo. Nossa. Ele morreu na pandemia em 2020, mas ele mesmo falou comigo, olha, eu era discriminado em qualquer grupo de discussão que eu entrava, que falava que eu não podia ter. Então, assim, a discriminação é muito menor, né? Mas ela pode ser muito impactante. Então, assim, eu acho que discriminação a gente tem que tentar combater de todas as maneiras, né? Eu acho que a gente tem que olhar, assim, se tirar a nossa pele, a gente nem se reconhece. Então, é melhor a gente ter humildade e ver que todo mundo é igual mesmo e passar essa ideia. Certo. Quais são os projetos que estão no radar do IBDOR? Olha, a gente está com a proposta de ter uma nova unidade agora na Asa Norte. A gente já está treinando pessoas já há alguns anos para isso. Então nós temos 3 unidades num prédio, agora nós vamos ter uma outra unidade grande na Asa Norte. Então nós vamos ser... É uma expansão. Expansão. Essa é a ideia. Explique para a gente como funciona. Tipo, o senhor fala muito sobre a questão multidisciplinar, que eu acho muito interessante. Multi não, é interdisciplinar. Interdisciplinar, desculpa. Então, multi, só para colocar o exemplo, as pessoas às vezes não entendem, assim, você entra no consultório médico, aí sai, depois vai para o fisioterapeuta, depois sai, depois vai para o psicólogo e sai. E isso é o multidisciplinar. Tem um monte de gente. A interdisciplinar é quando tem uma inter-relação entre as pessoas ao mesmo tempo. Então, você está sendo ouvido por todos ao mesmo tempo, todos estão fazendo o seu tratamento ao mesmo tempo. Assim, de multi para inter, você tem um abismo em termos de resultado. Muito interessante. E ainda tem o transdisciplinar. Explique para a gente também. Aproveitar que o senhor é professor, e inclusive o senhor explica muito bem. E o transdisciplinar realmente é uma coisa muito interessante. Tem gente lá na clínica, eu já trabalho com elas há mais de 10 anos. Então, o que acontece? É igual entrosamento em jogador de futebol. Você sabe, conhece o cara, você sabe que ele está correndo ali atrás, você nem olha. Não é? Já vai no escuro mesmo. Olha, imagina, quando vai trocar de roupa, eu estou tratando junto com a físio, mas eu saio, porque geralmente é uma mulher. Tem uma físio lá, cara, que ela faz diagnóstico de herpes zoster na hora, ela vê, bate o olho. Então, assim, não é da área dela, é uma coisa assim, a coisa não é da sua área, mas você já tem tanta experiência que você vai chamar o cara da área, ó, eu acho que isso aqui é isso. Ou seja, a pessoa consegue transcender a própria especialidade. Isso é muito bonito. Então, assim, eu já vejo esses indícios de transdisciplinaridade da clínica inteira já. Sim, interessante. Agora a gente vai para o nosso último quadro, que chama Bate-Bola. Tá certo? Eu vou fazer um comentário, você vai tentar ser mais rápido nas respostas. Tá, bem rápido. Um mito sobre dor. Dor é psicológico.
Um avanço científico que mudou tudo. Medicina regenerativa. Um erro comum dos pacientes. Não aderir ao tratamento. Um hábito que ajuda muito. Evitar imobilidade. Uma frase que guia o senhor na profissão. Ouvir os pacientes. Um congresso inesquecível. O Congresso da Bélgica no ano passado. Um livro que o senhor recomenda. Fernão Capelo Gaivota. Uma inspiração na medicina. Professor Savassi, professor Manuel Jacobsen. Um conselho para jovens médicos. Estudem e ouçam. Uma inovação que ainda vai revolucionar a medicina. Mais conhecimento. Um hábito pessoal de saúde. Corrida diária. Uma causa que ainda vai defender em Brasília. A causa dos pacientes com dor. Uma especialidade que precisa de dialogar mais com a dor. Ortopedia. Um filme ou série que o senhor gosta? Filme. Ou série? Blade Runner. Uma viagem marcante. Viagem para Itália. Um paciente que lhe ensinou mais que qualquer livro. Esse paciente que eu citei que... Da história do começo do episódio. Exatamente. Um sonho profissional que ainda não realizou. Tentar ensinar para várias pessoas e fazer o Ibidor fora de Brasília. Perfeito. Uma mensagem curta para pacientes. Dor tem solução? Pode ter solução. Persista. Quem é o Dr. Gropen fora do jaleco? É um pai, 2 filhas pequenininhas que gosta de fazer exercício. Sim. E gosta muito de ler e ficar em casa. Perfeito. Até coloca aqui, Arthur, por favor, o por trás da imagem. Ele falou das filhinhas dele. Eu quero que ele explique aqui. A gente está no ar. É verdade. Fale um pouquinho aí dessas meninas e o que elas significam para o senhor. São 2 filhinhas gêmeas que eu tenho de 8 anos, né? Elas tiveram a condição rara no nascimento, tiveram mono, que a mortalidade era muito alta, mas graças a Deus deu tudo certo, elas nasceram com saúde, passando muito apertado, que é muito raro, é 1 em 200 mil gestações, mas deu tudo certo, elas são as pérolas da minha vida. Entendi. Doutor, eu queria agradecer muito esse episódio que a gente gravou aqui com o senhor, trazendo muito conhecimento. O senhor explica de uma forma muito clara, então vai ser um episódio que todo mundo vai gostar bastante, porque vai ficar disponível no YouTube e também em todos os canais de áudio das plataformas. Nosso último quadro chama Venda Seu Peixe. Então é basicamente para o senhor deixar aqui... Pode comer com pão? Pode sim. Então, para o senhor deixar as redes sociais do senhor, falar um pouquinho do Ibidor, para o senhor ficar livre, pode falar direto com a nossa audiência. Tá. É o seguinte, assim, o trabalho interdisciplinar, a gente está fazendo a clínica, vai fazer 20 anos que eu montei. Tem pessoas que trabalham comigo há 10 anos. E a gente trata os pacientes com dor, com muito respeito, muita qualidade, dentro das limitações da ciência. Mas a gente sempre tenta fazer o melhor. E a clínica, eu quero que continue sendo um local de ajuda aos pacientes e de formação de recursos humanos para o futuro. Ou seja, tem muita gente que já passou pela gente, já foi embora. Mas o importante não é ficar necessariamente, é levar a filosofia, levar os conhecimentos adquiridos em comum. Perfeito. Instagram do senhor? Boa pergunta, moça. Amigo, boa pergunta. A gente vai colocar... Ajuda aí, você ajuda. Ajuda, Kellen, que a gente coloca. Eu sou o digital. É um digital iniciante, mas a gente vai colocar aqui embaixo, no fim de... Dr. Carlos Gropen, tudo junto. Dr. Carlos Gropen, tudo junto, é o Instagram. E o YouTube também, que a gente está fazendo cada vez mais vídeo explicativo. Perfeito. Então tem o YouTube, eu acho que é... Ibidor é Ibidor, Não, underline, Instituto. Não, mas o YouTube, ele é pessoal. Acho que é @Gropen. @Gropen, eu vou pegar e vou colocar também tudo embaixo na descrição desse Eu mando vídeo. para você. Pronto, perfeito. Doutor Carlos, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. O episódio foi incrível. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Estou à disposição se precisar de alguma outra coisa. Obrigado. É isso. Doutor Carlos, gostou?
Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.